Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre um dos maiores líderes políticos do século XX. Vamos falar de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico 2 vezes e o homem que conseguiu levar o Reino Unido para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Um político que teve uma longa história, deixou um grande legado e hoje estamos aqui com um dos maiores conhecedores brasileiros desta figura tão importante para entender melhor sobre qual foi o seu legado histórico e o que Churchill pode ensinar para nós nesse ano de 2024 e no futuro. E hoje temos aqui nos estúdios da BMC o prazer de ter conosco Ricardo Sondermann, empresário, investidor e chair do capítulo brasileiro da Churchill Society. Ricardo, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Eu que agradeço, boa noite, um prazer estar aqui com você, com a audiência toda. E eu gostei que você não me chamou de especialista, né? Porque especialista, segundo Milor Fernandes, é aquele que apenas não ignora um assunto. Então é bom, não sou um conhecedor, não sou especialista. Começamos muito bem. Perfeito. Quando eu ouço a palavra especialista, já coloca a mão no coldre, porque é complicado, né? Dá um... Mas você, bom, além de ser conhecedor do Churchill, conhecer um dos maiores conhecedores do Brasil no Churchill, você também é autor de um livro muito importante, vamos mostrar para o nosso público, o livro Churchill e a ciência por trás dos seus discursos, porque Churchill era um grande orador, né? Um dos discursos mais famosos. Sim. Aliás, vários discursos muito famosos no século XX foram do Churchill e ainda hoje são relembrados. Ainda hoje reverberam. Exatamente, o Sangue, Suor e Lágrimas, The Finest Hour, entre outros, né? E vamos começar então. Esse ano, inclusive, são 150 anos do nascimento de Churchill. De novembro de 1874, nasce ele no Palácio de Blenheim e completa 150 anos. E essa semana, enquanto estamos aqui, a Fundação Churchill em Londres faz um evento específico, né? Com várias palestras e aí toda uma... visitas muito legais, é uma semana de muitos acontecimentos churchillianos. Está acontecendo agora em Londres. Pois é, interessante. Antes de entrar no mérito da vida do Churchill, interessante como os britânicos mantêm viva essa tradição do Sim. Churchill. Eles veneram essa figura, tem uma estátua dele na frente de Westminster, né, do Palácio Exatamente. Do Parlamento, o que não aconteceu com nenhum outro primeiro-ministro britânico, só com Churchill. E ainda hoje é considerado uma figura quase épica da política britânica. Por que, na sua opinião, aconteceu com ele? O Reino Unido é uma democracia há pelo menos 400 anos. Então tiveram inúmeros primeiros ministros. Por que só com ele, na sua opinião, teve essa importância toda? Bom, como ele disse, né, em um dos seus discursos, se esse for o fim do império, esse será o seu maior momento, né? His finest hour. E o que acontece com Churchill é que justamente ele está na Inglaterra, ele ocupa o cargo de primeiro-ministro talvez o pior momento da história britânica em termos da sua segurança física. A Europa é dominada por Hitler rapidamente, né? Quando a gente olha a Primeira Guerra Mundial, como foi uma guerra que não andava, né? Aquela guerra de trincheiras, aquela guerra que cada batalha morriam milhares de pessoas e para andar 100 metros você era uma carnificina. De repente você tem o exército alemão ocupando a Holanda em uma semana, passando pela Bélgica, destruindo a França, né? Ocupando a França em menos de um mês. Então a ameaça à destruição da liberdade e do que aquilo que a gente conhece como o Ocidente, ela era existente e real, né? E Churchill, então, que esteve afastado dos lamplights, né, dos holofotes, de 1929 até 1939, por uma série de posicionamentos, erros, coisas que ele foi fazendo, posições que ele foi fazendo, que o afastaram do centro do poder, o colocam de volta na linha, justamente porque ele, antes de 39, começou a se dar conta da ameaça nazista e do que vinha por trás. Ele era um lutador pela liberdade, a freedom fighter, né? Este era o lema dele, a liberdade acima de tudo. E então, quando ele começa a ver o surgimento do totalitarismo, de 3 totalitarismos, o fascismo na Itália, o comunismo na União Soviética, no meio da Primeira Guerra Mundial, e Hitler. E Hitler tem um componente extra, que é o antissemitismo.
Churchill era um grande amigo da comunidade judaica, era um grande defensor da comunidade judaica e entendia que o judaísmo era a base, junto com o catolicismo, a base da civilização ocidental. Então, tanto que ele, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, luta, ou seja, escreve junto com Balfour, a Declaração Balfour, que venha a ser o papel para que venha a existir o Estado de Israel mais adiante, né? Então ele tinha um respeito muito grande pela comunidade judaica e quando ele lê Mein Kampf, quando ele se dá conta do componente antissemita, ele mais ou menos escolhe, diz, olha, de todo mundo, de todos esses totalitarianos eu não gosto de nenhum, mas esse eu gosto menos. E ele começa então no parlamento levantar o problema e a ameaça que era Hitler, né? Tanto que num determinado momento, já na guerra, quando Hitler invade a Rússia, ele diz, se Hitler invadisse o inferno, eu falaria boas palavras sobre o diabo no parlamento. Pois é interessante esse ponto, porque aparentemente Churchill foi o único da classe política britânica naquele momento a ter lido, Sim. fisicamente lido Sim. o Mein Kampf, né? E quanto, a sua opinião, foi importante para a formação do político, da figura épica do Churchill? O seu passado como jornalista, como correspondente de guerra, total, ele lutou, ele foi não só correspondente, como soldado na guerra contra os boeres, na África do Sul, em Cuba também, ele Cuba, viajou. no Malakand, que seria ali entre Paquistão e Índia, e no Sudão. Ele Pois teve é. 4 guerras antes da Primeira Guerra Mundial. E em todas elas ele não só lutou, como escreveu também, Sim, né, sobre isso. O político britânico ele não ganhava salário, ele foi ganhar um salário depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os políticos britânicos tinham as suas atividades corriqueiras do dia a dia. Churchill ganhava vida como jornalista, escritor. Herdeiro também, né? Porque tinha uma família, minha família nobre, mas né? não era muito, não herdeu muito, porque O pai conseguiu... conseguiu e a mãe, Jeremy Jerome, o dinheiro do pai, Randolph Churchill, era o dinheiro da mãe, na verdade. Da mãe, Sim, né? que era americana. Que era americana. Então, já quando ele não dependia, já não tinha mais muito ali, né? E Churchill gastava muito mais do que... Nós estamos aqui num programa econômico, canal econômico. televisão de economia. Então, educação financeira não era de casa Churchill. Preciso dizer que ele não era um bom economista, ele não economizava e ele gastava mais do que recebia, né? Vivia em dívida ou em debt durante muito parte da sua vida. Ele foi ter uma situação confortável depois da Segunda Guerra Mundial, com as memórias da Segunda Guerra Mundial, e aí então com o Prêmio Nobel, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, aí ficou mais sossegado. Mas até então ele struggles com as suas contas. Pois é, complicado. Inclusive era uma das questões Mas justamente, ele era um jornalista e ele cobriu a guerra de Cuba, né, pela libertação Pan-Americana, de Cuba, Pan-Americana. Depois ele vai cobrir a guerra no Sudão, em Malakand. Ele é mais como soldado, menos como jornalista. E depois a Guerra dos Boers, que é onde ele aparece justamente para o mundo, porque ele é feito prisioneiro e ele escapa. Consegue fugir, né? Consegue fugir e é uma epopeia. A fuga dele é uma epopeia. Ele passa por várias peripécias e ele consegue então chegar depois na região onde Durban e em Moçambique, onde os britânicos dominavam aquela região. E aí, porque achavam que ele tinha morrido, ele fugiu e sumiu. Então, quando ele chega lá e reaparece, ele então vai escrevendo e ele vira entre aspas, o James Bond da hora, né? Porque foi um negócio épico a fuga dele. E aí ele aparece para o mundo de verdade. A partir disso, ele então se candidata e entra para a vida política. Pois é, não é o primeiro jornalista que entrou para a política. Pois é, nem todas deram certo, mas ele pelo menos deixou um bom legado. Não foi o primeiro que entrou. Mas agora, você falou interessante essa parte, ele não foi um bom economista, né? E também a educação financeira não era de casa, na casa Churchill. Ele também levou adiante algumas batalhas, do ponto de vista econômico, no mínimo equivocadas, como, por exemplo, a volta para o Gold Standard, volta para o padrão ouro no Reino Unido. Em 25, quando ele era o Lord of the Exchequer. Exatamente. Ou seja, o ministro da economia, né, do Reino Unido, que ainda hoje se chama assim. Por que você acha que Churchill, que era um gênio do ponto de vista político e também ele entendeu o espírito dos tempos, né? Zeitgeist, naquele momento ele não conseguia entender questões básicas no final, como a economia, como a impossibilidade de voltar para o padrão ouro? Excelente pergunta, Carlos. Não sei te responder, sabe?
mas acho que não era um assunto que a ele interessava. Tá? Por exemplo, ele foi se interessar mais por economia no segundo mandato, quando ele então toma conta dos princípios da economia austríaca de Hayek. Porque até então aquilo era desconhecido dele. Era, de certa forma, desconhecido do mundo, né? Sim. Porque os papéis de Hayek ficaram escondidos, ou foram perseguidos pelos nazistas, depois sumiram com os comunistas, né? Então, depois, aí ele começa a se dar conta de que existe uma lógica. Ele era, assim, um defensor do livre mercado. Tanto que, em 1904, ele sai... Aliás, desculpe. Em 1924, ele sai do Partido Liberal, certo? Ele sai do Partido Conservador para o Partido Liberal porque discordava das políticas dos trabalhistas, né, dos conservadores, que queriam botar alíquotas e queriam taxar e queriam fazer... Protecionismo. Exatamente. Queriam estabelecer políticas protecionistas para evitar o livre comércio. Ele, como defensor do livre comércio, disse, não, isso aqui eu não faço. E aí ele vai para os liberais, e nos liberais ele começa a fazer uma série de medidas, como proteção ao trabalho dos mineiros, número de horas de trabalho. O que a gente conhece hoje por salário mínimo, Churchill estabelece naquele momento, ou seja, mínimos por determinadas categorias, número de horas de trabalho. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele começa a estabelecer um trabalho de pensão para as viúvas, né? A Bismarck já tinha colocado na Alemanha, né, um sistema de previdência. Então ele também, vários primeiros ministros vão colocando e ele começa a colocar em prática. Então ele começa a colocar em prática uma série de coisas que seriam talvez a base do welfare state, né? E depois, quando os liberais começam a virar muito para a esquerda, ele diz, não, isso aqui também não é minha praia, e aí ele volta para os conservadores, né? Então ele cruza a Alley, né, 2 vezes, né? Mas ele acabou sendo ostracizado por um bom período por causa disso, porque ele mudou 2 vezes, 3 vezes de partido, né? 2 vezes. É um pecado trocar de partido no Reino Unido. Ele fez esse pecado 2 vezes. Então ele diz, é um pecado to rat, né? Mas pior ainda é to re-rat, né? Ou seja, voltar. E aí, justamente, quando ele volta, perdão, eu errei nas datas, ele volta em 24 para os conservadores, e aí ele é deixado de lado. E são diversos governos conservadores, ele participa de vários governos liberais, em posições importantes. Quando ele volta para os conservadores ganham as eleições, mas não chamam ele para nenhum governo. Ele, justamente, o que os historiadores chamam de wilderness years, sabe? Os anos de ostracismo, os anos que ele vive na floresta, né? no lado selvagem. E aí tem um filme muito legal que eu recomendo para os nossos ouvintes, que se chama The Gathering Storm. Mal traduzido para o português, como... A tempestade chegando, né? Não, O Homem que Mudou o Mundo. Então nada a ver. Tá? Eu sei que tem HBO e Prime, tá? Filme maravilhoso que conta esse período, porque ele recebia informações sigilosas, vazadas, de várias partes do governo, onde ali ele tinha o número de aviões, como estava se rearmando a Alemanha. E aí ele começa buggering on, sabe, incomodando o governo, dizendo, olha, eles estão se rearmando, nós não estamos, a guerra virá, Hitler... E aí começa essa política do apaziguamento, de quando Hitler reocupa a Renânia, a Europa não faz nada, quando ele anexa a Áustria, tudo bem, eles são alemães, deixa entre eles, e ele começa a rearmar, diz, é bom que ele tenha polícia, e aí quando então acontece a negociação da Tchecoslováquia, certo? Que foi quando meus pais saíram da Alemanha, meu pai é natural de Ravensburg, do sul da Alemanha, e ele diz, não, agora não tem o que fazer. Então quando Chamberlain vai a Munique, negociam a Tchecoslováquia, e ali é uma questão de tempo. E aí, efetivamente, a Europa, a Grã-Bretanha, a França, começam a se rearmar, né? Tem uma coisa importante no apaziguamento, tá? Que a gente tem que entender. A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina. 20 milhões de pessoas e depois a gente teve a gripe espanhola, certo? Que morreram mais 40 milhões de pessoas. Então, quando a gente
olha isso, é natural que as pessoas digam, eu não quero guerra. Tá, o que ele... ele quer a Renânia? Deixa. A Áustria? Deixa. Só que chegou um ponto que era um ponto de no return. No caso da Tchecoslováquia e depois a Polônia. Exatamente. E depois começou a guerra. Ricardo, vamos pegar desse ponto no nosso próximo bloco, vamos para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso Talks. Hoje à noite o papo é sobre Winston Churchill, então não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre Winston Churchill. Estamos aqui com um dos maiores conhecedores, não especialista, porque ele não gosta, sobre o assunto sobre Winston Churchill, Ricardo Sondermann, empresário e investidor e chair do capítulo brasileiro da Churchill Society. Ricardo, a gente está falando sobre o percurso de formação do Winston Churchill, né, como jornalista, como soldado, né, como político jovem nas fileiras do Partido Conservador e depois do Partido Liberal, mas ele se tornou primeiro-ministro em 1940 por um mero acaso do destino, porque não era ele que era o escolhido, nem o preferido, nem pelo próprio rei, né? Era o Lord Halifax, que era muito mais pró-apaziguamento, muito mais ligado a esse ambiente que queria uma negociação, o tipo de arrangements com Hitler do que Churchill, que era a linha dura contra os nazistas. Como foi possível, na sua opinião, que Churchill chegou lá em Downing Street, tendo parte do Partido Conservador contra, a monarquia contra, boa parte da sociedade britânica contra, e mesmo assim ele conseguiu não só chegar em Downing Street, mas se manter no comando do Reino Unido por todo o período da guerra? Excelente pergunta. Olha, sim, ele teve essa resistência, e ele teve essa resistência também durante o período todo do governo. Ele teve 2 moções de votos de desconfiança, né, que ele teve que enfrentar. E, na verdade, o grande Churchill que a gente fala hoje, ele surge depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele tem tempo de escrever as suas memórias, né? Mas vamos lá, vamos por partes. Quando Churchill vinha alertando sobre a ameaça de Hitler e sobre a crescente militarização e o que viria a acontecer. Quando, então, começa a guerra, imediatamente Chamberlain chama ele e ele ocupa pela segunda vez o cargo de primeiro Lorde do Almirantado, que é o gestor civil da Marinha Britânica. E ele já entra naquela função de trabalho, ele era um workaholic e ele já tinha ali seus 65 anos, 64 anos. E ele entra e começa a trabalhar e ele, quando tinha sido o primeiro Lorde do Almirantado lá atrás, ele era um amante da tecnologia, importante dizer isso. A Royal Air Force é uma criação dele, os tanques de guerra foi um incentivo dele, o dinheiro que foi para os radares, desenvolvimento de radares, os primeiros computadores, Alan Turing consegue fazer chegar o filme, o Jogo da Imitação, é historicamente muito acurado, porque ele tinha uma resistência, aquele chefe lá não deixava eles fazerem, e eles fazem chegar uma carta no Churchill dizendo, olha, a gente pode fazer, precisa de mais gente, um pouco mais de dinheiro. E o Churchill tinha um bilhete que ele botava nos papéis e colocava Action this day. Então, quando vinha aquele Action this day, para tudo, porque ele mandou fazer. Tá? Mas ele tem essa resistência, só que tudo que ele disse até aquele momento aconteceu. Então, era o homem certo na hora certa. Walking with destiny, né? Que é o que ele diz, né? Sinto que estava andando para, né? Junto com o destino. Lord Halifax não podia ser o primeiro-ministro, por uma questão constitucional. Ele era Lorde, ele não era da Casa dos Comuns. Então, um membro da Casa dos Lordes não pode ser o chefe da Casa dos Comuns. Então, tinha um problema constitucional. E, nessas reuniões do Partido Conservador, disse, Halifax, a gente muda, a gente dá um jeito, você quer ser Lord Halifax, negou. Dizem que tem um livro maravilhoso do John Lucas chamado 5 Dias em Londres, que é justamente este pedaço. Dizem que numa destas reuniões Churchill ficou quieto o tempo inteiro, o que seria um milagre, né? Mas que ele ficou quieto e deixou as coisas acontecerem. E aí uma coisa importante, Clement Attlee, o chefe, o líder do Partido Trabalhista, que era um governo de coalizão, disse que não trabalharia com Chamberlain, não trabalharia com Halifax, que trabalhariam com Churchill. Eu desconfio
de que Clement Attlee queria dizer assim, vamos deixar o elefante na sala, que quando ele quebrar tudo a gente assume e toca em frente, tá? Mas foi uma imposição para que o governo de coalizão permanecesse, uma imposição dos trabalhistas para que Churchill fosse. E aí, quando então o rei, não convencido, chama ele, e há toda uma cerimônia, um protocolo, o rei diz, olha, quero que você forme um governo em meu nome, não sei o quê. E o rei chama Churchill chega lá e o rei vira para ele e diz assim, tá, muito bem, você sabe por que eu lhe chamei aqui. Churchill olha e diz, Sua Majestade, eu não tenho a menor ideia. Tipo, faça a tua parte que eu faço a minha parte. Com certeza, a sagacidade era própria do Churchill, né? E passaram a ser grandes amigos. Tem um livro maravilhoso de Andrew Roberts, agora Lord Roberts, que é a última biografia do Churchill, um tijolo de 1000 páginas, maravilhoso, justamente chamado Walking with Destiny, tá? Que ele teve acesso aos papéis do rei George. Ele foi o único historiador recente a ter acesso. Então é maravilhoso, porque tem ali as cartas entre eles. E ficaram grandes amigos, e de certa forma o rei, sabendo que a sucessora seria a sua filha, coloca Churchill próximo de Elizabeth, da então princesa Elizabeth, para ser, de certa forma, um mentor dela. Né? Pois é, interessante que é o único primeiro-ministro, aliás, foram só 2 primeiros-ministros, onde a rainha Elizabeth foi no funeral, foi um Winston Churchill e a segunda foi Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra mulher, né, do Reino Unido. E você comentou no início do programa, justamente, Churchill foi tão importante, que ele teve um enterro de rei. Funeral de Estado, né? Ele teve um funeral de Estado, né? Ele teve um funeral oficial de Estado. O que não é comum no Reino Unido. Tem uma passagem da Rainha Elizabeth que quando Tony Blair assume, muito jovem, e a esposa de Tony Blair, uma antimonarquista, e ela o recebe, diz, eu quero que você forme um governo, e começa a bater papo, e ela diz a primeira frase, você sabe que o meu primeiro-ministro foi Winston Churchill. Tipo dizendo... Você sabe, tem uma história aí. Você tem big shoes to fill, my friend. Sabe? Então... Se dá um toque aí. Exatamente. Pois é. Então tinha essa wit, né? essa sagacidade das frases. Frases são milhares, eu acho que nós vamos chegar nelas, né? Mas tem uma frase sobre políticos, que serve como uma luva hoje, que diz o seguinte, tem políticos que quando se levantam não sabem o que vão dizer. Quando falam, não sabem o que dizem. E quando se sentam, não sabem o que disseram. Que não era o caso dele. Não é? Não, mas é interessante esse ponto. Serve para outubro de 2024. Pois é, infelizmente... Em muitos parlamentos do mundo. Pois é, não só no Reino Unido. Mas deixa eu te perguntar, Ricardo, porque é interessante esse ponto. Churchill não era um orador nato, ele teve que trabalhar muito nisso. Ele, inclusive, tinha algum problema de locução, às vezes, não era uma pessoa que conseguia falar com uma tranquilidade. Ele tinha aqueles momentos brilhantes de sagacidade, soltava frases no meio do parlamento, respondendo de forma até dura, mas que ficaram na história. Mas ele nunca foi um grande orador espontâneo. Do ponto de vista plástico e de oratória, nunca foi. E como é que ele conseguiu entrar na história graças à sua dote de oratórias? Pelo poder da palavra, pelo sentido da palavra, pela emoção que a palavra transmitia. Vamos lembrar que em algumas palestras que eu dou, eu mostro filmes onde eu comparo Hitler falando e Churchill falando. Hitler fazia um estudo fotográfico dos seus movimentos para poder impactar e criar aquela imagem do grande líder poderoso que sabe tudo. Churchill não tinha isso. Ele tinha um problema de dicção, ele falava segurando as lapelas do casaco e ele sempre lia, o que é uma coisa típica do britânico. Se você vê palestras de... Então, Roger Scruton teve aqui, antes de falecer, um tempo, ele leu. E as pessoas dizem, mas ele está lendo. Mas o rei sempre lê. O Churchill lia. Porque quando você escreve, você pensou em quem você está, no público que você vai atingir. Tem uma frase do Churchill que diz, hoje vou fazer um discurso longo porque não tive tempo de fazer um curto. Então, ele escrevia e lia. Então, eu tive a oportunidade de pegar alguns documentos originais. Eu tive em mão Sangue, Trabalho, Lágrimas e Suor. E você vê o documento e ele está todo rabiscado. Ou seja, quando ele chegou na tribuna, ele ainda rabiscou para buscar o efeito da palavra. Então, os discursos eram feitos
basicamente em 3 mídias, né? No parlamento, transcritos para os jornais e gravados ou feitos pela BBC e transmitidos pela BBC. Dificilmente filmes ou vídeos, ao contrário de Hitler, que você vê aqueles filmes da Lili Riefenstahl, que eram aquelas imagens gigantes com aqueles milhares de soldados perfilados, centímetros perfeitos um do outro, aquela coisa, para criar aquela cenografia. Então, respondendo à tua pergunta, é o sentido da palavra, né? E isso é que eu trato no livro. O livro é uma análise de 12 discursos e onde eu falo, é a ciência por trás dos discursos, né? Livro, obviamente, feito pela LVM, do nosso querido L. Beltrão. Pois é, né? editora LVM. A coragem me empurrou para fazer esse livro aqui. Não, um ótimo documento histórico, né, para entender Exato. esses discursos. Agora, falando um pouco do Churchill, dos erros também que ele cometeu, porque Churchill teve uma carreira política brilhante, mas também teve muitos momentos complicados. Na Primeira Guerra Mundial, ele foi o maior patrocinador da Operação Galípoli, ou seja, a tentativa de invadir o Império Otomano, de conquistar Istambul, invadindo a Operação Aeronaval. O Império Otomano fracassou com milhares de mortos entre os britânicos, australianos e soldados do Commonwealth. Também na Segunda Guerra Mundial, vários erros foram cometidos por ele, por exemplo, o raid de Dieppe, no norte da França, entre outros. E mesmo assim, Churchill conseguiu se manter firme e forte. Na Primeira Guerra Mundial ele perdeu o cargo de Lord Almirantado, mas depois ele voltou. O que Churchill ensina pra gente nesse aspecto? Como superar os erros, que são normais na vida do ser humano, dar volta por cima e conseguir atingir o objetivo? Eu acrescentaria ainda outros erros, antes de chegar à pergunta que é maravilhosa. Ele foi contra a abdicação do rei Eduardo VIII. Eduardo VIII. Ele adotou o padrão ouro por pressão dos bancos, não entendendo propriamente do assunto, o que agravou. Ele não tinha como prever a crise de 29, mas a crise de 29 aconteceu. E ele perdeu muito dinheiro também, né? Porque ele tinha investimentos. Perdeu muito dinheiro. Ele, quando estava fora do governo, ele pedia por mais verbas para a Marinha. Quando ele entra como Lord of the Exchequer, ele corta a verba da Marinha. No outro dia, tipo assim, sabe? Coisas que a gente vê nos políticos de hoje, tá? Quando você muda de... Então ele cometeu vários erros, assim, de falar demais, sabe? E erros, efetivamente... Bom. O que ele mostra? Eu acho, qual é o exemplo de Churchill hoje? Por que a gente ainda está falando de Churchill? Tá? Porque era um ser comum, como todos nós, como cada um de nós que está aqui presente e vendo o programa. Nós cometemos erros, nós somos falíveis. Agora, a nossa condição humana de ser melhor é aprender dos seus erros, né? É poder entender o que aconteceu e entender que nós somos falíveis. O que acontece? Qual é o grande problema do que a gente vive hoje? Os nossos políticos se acreditam infalíveis. E toda vez que cometem um erro, são incapazes, né? Porque estão mirando a próxima eleição. Olha o que a gente está vendo nas eleições que estão aqui, a eleição americana que está chegando aqui, tá? E as eleições que a gente teve na França e assim por diante. Então eu acho que Churchill tem essa magnanimidade, né? E essa condição humana que nós todos temos, né? De errar, acertar. Eu costumo dizer que Churchill errou no varejo e acertou no atacado, certo? Então ele, nas suas estratégias, nas suas grandes estratégias, na sua visão, ele estava correto. E com isso ele foi conduzindo o mundo, o povo, os seus aliados para poder vencer, né? Ele tinha um inimigo gigante, um inimigo nunca antes enfrentado, né? Pois é. E ele conseguiu sozinho, depois, por 1 ano e meio, né? O Reino Unido. Quase 2 anos. Quase 2 anos. 1 ano e meio se a gente contar quando Hitler invade a União Soviética. A União Soviética em maio de 41, mas efetivamente com um aliado de força. Somente em dezembro de 41 com Pearl Harbor. Vamos pegar desse ponto, mas antes disso, mais um rapidíssimo intervalo e voltamos com o Ricardo Sônemann, nosso papo hoje sobre Winston Churchill. Então, não saia daí porque voltamos já já.
E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre Winston Churchill. Estamos aqui com Ricardo Sonderman, autor de um livro muito importante, que é Churchill, A Ciência por Trás dos Discursos. Vamos mostrar para o nosso público mais uma vez o seu livro, Ricardo. Marcadinho aqui. Já marcadinho, né? Publicado pela editora LVM. Então, Churchill, A Ciência por Trás dos Discursos. Ricardo, Churchill foi sempre um político muito popular. Até pelas suas, vamos dizer assim, pelos seus defeitos, né? Pelas suas interferências, muitas vezes. Ele era um cara que bebia muito, era um cara que, às vezes, é um pouco desbocado também. Me lembro um caso típico, quando ele era ministro do interior, tinha um acontecimento criminal em Londres, ele foi junto com a polícia lá, no meio de um tiroteio, e tiraram foto dele. E isso levou, claro, toda a história de vida dele como soldado, como correspondente, então ele foi sempre muito popular. Como foi possível manter essa popularidade ao longo de 40 anos de vida pública e também depois da Segunda Guerra Mundial? Ele perdeu as eleições em 45, mas voltou em 51. Como foi possível, na sua opinião, manter essa popularidade e por que Churchill era tão popular entre os britânicos? Bom, ele tinha uma presença constante. Ele escreveu muito. Ele escreveu cerca de 39 livros em 70 volumes. A gente, aqui de recomendação, por exemplo, ele escreveu as memórias da Segunda Guerra Mundial em 6 volumes. Mas ele já tinha escrito The World Crisis, que é a história da Primeira Guerra Mundial, em 3 volumes. Ele escreveu um livro sobre o Duque de Marlborough, que era o antepassado dele, né, John Churchill, que constrói o Palácio de Blenheim. Ele escreveu em 3 volumes, ele escreveu 2 volumes sobre o pai dele. Ou seja, ele era um escritor constante, ele estava constantemente o nome Winston Churchill circulava constantemente nas livrarias, nos jornais e assim por diante. Então ele estava sempre na mídia, na berlinda, certo? Entre 29 e 39, ele é, entre aspas, cancelado, tá? Mas cancelado pela classe política. Conservadora, por sinal. Conservadora. Mas ele continuava se elegendo pelos seus distritos, né? Às vezes ele mudava de distrito, mas ele continuava... ele perdeu 2 eleições no meio do caminho, mas ele estava sempre... no Reino Unido tem as eleições intermediárias, então... Cada 2 anos ele podia voltar, então ele conseguia né? voltar em outra eleição, by-election, que eles chamam. Então ele estava sempre na Berlinda. E óbvio, quem está sempre na Berlinda tem amantes e tem detratores. Ele tinha algo que é o seguinte, quando a gente vê o filme do Destino de uma Nação, tem aquela cena do metrô. Ele nunca entrou no metrô, tá? Mas ele circulava no meio das pessoas. Ele andava na rua, ele tinha a pulsação, ele tinha o feeling das pessoas, tá? Aquela cena no Destino da Nação que ele chama porque existe o gabinete de governo, existe o gabinete júnior, que é pouco chamado, que são mais técnicos. Ele chamava as pessoas para conversar, ele ia buscar opinião. Então ele tinha esse contato. Apesar de ser um aristocrata, apesar de ser um snob, ele tinha, né? Ele tinha uma frase maravilhosa, eu me contento facilmente com o melhor. Mas ele tinha essa presença popular, ele tinha esse entendimento, e ele estava sempre em voga, porque ele escreveu muito, sempre tinha alguém lendo um livro dele, sempre tinha alguém falando dele, claro, bem ou mal. Né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, como é que ele ganhou a Segunda Guerra Mundial, se tornou herói da Segunda Guerra Mundial, e no mesmo ano conseguiu perder as eleições para Clement Attlee, que era o líder do Partido Trabalhista, que era uma figura cinzenta, a gente pode dizer assim, né? Uma pessoa apagada, uma pessoa assim, ele era preparado, em comparação aos políticos atuais, era um gigante, né? Mas era uma figura com muito menos carisma do que Winston Churchill, e com certeza com uma oratória muito pior. Mas, na sua opinião, por que ele perdeu essas eleições, mesmo se tornando o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial? Spoiler do próximo livro. Primeiro, havia uma divisão no governo. Churchill tratava da guerra, tratava da política externa e tratava das grandes questões de futuro. Clement Attlee era o primeiro-ministro interno da Grã-Bretanha. Ele cuidava da habitação, ele cuidava dos transportes, dos trens, da suprimento de comida, ou seja, então ele tinha um trabalho muito conhecido internamente, certo? Ponto 2. Em 1941 surge o The Beveridge Report, tá? Lord Beveridge escreve esse relato, que na verdade é a base do welfare state.
Então ele promete saúde gratuita, educação gratuita, aposentadoria, fundo de pensão, nacionalização, estatização das indústrias e assim por diante. E aí você tem o seguinte, quando a guerra está terminando, certo? Churchill tinha tropas na Grécia e na Iugoslávia e ele queria liberar o que viria a ser a cortina de ferro, ele queria liberar a Hungria e a Tchecoslováquia. Ou seja, ele queria seguir a guerra e enfrentar os russos e tirá-los de lá. E ele tinha um amigo que tinha uma bomba que o outro não tinha, certo? Então, de certa forma, ele disse assim, opa, eu tô... Me sinto mais forte. Eu tô calçado, tá? Cerca de 1.700.000, 1.800.000 votos na eleição vieram de soldados espalhados pelo mundo. E o que os soldados querem? Voltar para casa. Voltar para casa. Eu não quero seguir a guerra do Mr. Churchill. Eu quero voltar para casa. E para um pouquinho, tem um cara aqui me prometendo casa... Grátis. Educação também. Grátis, saúde grátis. Foi quando surge o NHS, né? o nosso SUS. O SUS é uma inspiração britânica. Do NHS britânico. Trabalho, ele vai estatizar as empresas. Eu quero. Tá? Eu tive a alegria e a honra de conhecer e estar algumas vezes com Andrew Roberts em Londres, a gente se corresponde. E eu perguntei, Lord Roberts, por que Churchill perdeu a eleição? Ele disse, porque os britânicos queriam o socialismo. Pois é interessante esse ponto. Você acha que naquele momento a Europa como um todo, e o Reino Unido, em primeiro lugar, foi foi fascinado, claro, foi conquistado pelo socialismo e depois acordaram 5 anos depois? Não como se foi? sabe. O que aconteceu na Cortina de Ferro, por dizer assim, na Rússia Branca, no leste europeu, não tinha acontecido ainda. Foi em 48 só que começou. O que tinha acontecido dentro da União Soviética Ninguém não sabia. era de conhecimento. Se sabia, mas não era a grande mídia. O que aconteceu na Ucrânia, a grande fome da Ucrânia, isso era talvez uma história mal contada, não era algo que dominava. Então, tanto que o Partido Trabalhista se auto-intitulava Partido Socialista, sem esconder, certo? As pessoas queriam o socialismo porque havia uma promessa de um mundo melhor. Tá? E aí tinha uma conta econômica. Se metade do orçamento do Reino Unido vai para armamento, espera um pouquinho, o orçamento está aí. Se a gente usar esse orçamento para saúde, educação, pensão, dá, fecha a conta. Eu quero isso. Tá? E aí teve o seguinte também, e aí entra o aspecto individual. Churchill entra com 65 anos de idade. Luta uma guerra mundial. Ele tem 70 anos de idade no fim da guerra. Ele está cansado, ele está exausto. Ele, dos programas políticos eleitorais da BBC que haviam, tá? Ele, em 15 dos programas, ele fala nos 10 programas cansado, chateado, um programa monótono, as pessoas começam a, sabe? Ele vai dar uma palestra, um comício, num estádio de futebol onde ele é vaiado. Tá? Porque as pessoas cansaram dele. E aí, a tampa disso aí, a tampa do caixão, ele faz um discurso onde ele diz que se Clement Attlee ganhar a eleição, os socialistas farão uma Gestapo no Reino Unido. Ele passa o discurso para Clementine, sua esposa, que eu queria falar um pouco dela também. Vamos falar assim, vamos falar. E ela olha e diz assim, você não vai dizer isso. E ele diz, não, eu vou dizer isso. Não, você não vai dizer isso. E ele mostra para mais 8, 2 ou 3, e os caras dizem, pelo amor de Deus, você não vai dizer isso. Clement Attlee lutou a guerra com a gente, contra o nazismo, contra a Gestapo, você não pode dizer isso. Ele pegou e disse. E foi o peixe morre pela boca. É isso. Mas interessante. Então, mais um erro, né, que depois ele conseguiu. Então, spoiler total do livro. Juro que darei mais detalhes. Vamos, com certeza, quando sairá, teremos mais um programa sobre isso. Exato. Mas antes de falar da Clementine, a esposa dele, queria falar desse ponto. Ele volta a ganhar as eleições em 1950. Como que foi isso, na sua opinião? Como que ele conseguiu dar volta por cima mais uma vez? Sim. E o que ele prometeu para os britânicos? Eles perceberam que o socialismo não funciona. O governo de então, do Attlee, cometeu vários erros também e acabou sendo punido nas urnas, ou simplesmente foi um acaso da história? A gente precisa entender o seguinte, o sistema político britânico, você não vota no Churchill, você vota nos partidos e o líder do partido assume o governo. Como primeiro-ministro. Tá? Como primeiro-ministro. Churchill foi eleito no distrito dele, só que
os seus colegas não foram eleitos nos outros distritos, então tinha uma minoria não assumiu o governo. Clement Attlee, então, na outra eleição, os trabalhistas perdem. Por quê? Porque a Inglaterra, com o plano Marshall, o dinheiro foi para recuperar a Alemanha e recuperar o Japão. A Inglaterra meio que tinha que pagar a conta da guerra e tem uma política de racionamento terrível. Até porque é comum... É mesmo socialista. É comum, exatamente, acontece no mundo socialista. E as pessoas estavam cansadas disso, porque foram 4, 5 anos de racionamento, pouca comida. Por que a fama que a comida britânica é horrível? Vem da época. Vem da época, porque não tinha nada para comer. É fish and chips, entende? Era o que tinha, os peixes e as batatas. Ponto. Tá? Então, ele perde por causa disso. Foi meio um prêmio de consolação, tá? Mas aí a gente tem um Churchill muito apagado, tá? Com 75 anos de idade, foi até os 80. Teve um derrame no meio do caminho que fica escondido, certo? E aí, num determinado momento, a rainha pergunta se você se sente realmente bem para seguir, né? E aí ele se dá conta que aquela mulher que ele amava a rainha, ele dizia que se juntar todas as atrizes de Hollywood, nenhuma delas chegará aos pés da Rainha Elizabeth. E Clementine, né, que você citou, foi uma mulher fantástica e ela tem um livro maravilhoso que é As Cartas Entre Eles. E ela, em várias situações, mandou cartas onde ela critica ele e ele foi repensar as questões, erros, a questão da Irlanda. Ele financiou Black and Tans, que era uma milícia contra os irlandeses. Contra os irlandeses. Erro. Né? A posição dele com a Índia, que na verdade a posição contra a independência da Índia era mais o que veio ser correto, o medo dele, que ele disse, se a gente der essa independência muito rápida, vai ter uma guerra civil. E realmente foram milhões de mortes, porque você tinha muçulmanos no Paquistão e Bangladesh, que era o Paquistão Oriental, e você tinha hindus lá e Paquistão. Ou seja, esses milhões de pessoas se cruzando foi um negócio... Um desastre. Um desastre, né? Mas antes de falar da Clementine, vamos para um rapidíssimo intervalo, já voltamos e vamos dedicar o próximo bloco para a esposa de Winston Churchill. Então, não saia daí, porque voltamos já com o nosso convidado de hoje aqui no BMC Talks, Ricardo Sondermann. De volta para o nosso BMC Talks, hoje o papo é sobre Winston Churchill. Estamos aqui com Ricardo Sondermann, autor de um livro sobre os discursos de Churchill, a ciência por trás dos discursos. Ricardo, em francês, né, usando um termo não britânico, mas em francês se fala cherchez la femme, não? Procure a esposa, procure a mulher atrás dos grandes homens. Tinha uma grande mulher atrás também do grande homem, que era Winston Churchill, que era a sua esposa, a Clementine, que também vinha de uma história, uma família nobre também, era uma mulher muito forte, muito na frente dos seus tempos, e foi uma grande conselheira para Churchill. Quanto foi importante esse casamento para a política britânica e também qual legado Clementine deixa para a gente hoje como grande conselheira do príncipe, né, nesse caso do Winston Churchill? Total, né? Churchill dizia, o maior feito de minha vida foi ter feito Clementine ter aceito o meu pedido de casamento, né? Ter casado comigo. Ela tinha posições, por exemplo, um dos erros de Churchill, ele foi contra o voto feminino. E Clementine escreve para ele, eu sei porque você é contra o voto feminino, porque eu não vou votar em você. Ele mudou sua posição. Tá. Tem uma passagem, tem um livro muito bonito chamado Clementine, da Simone... agora me esqueci o nome da outra, mas vou mandar para você. Sônia Purnell, que depois da Batalha de Oran, quando Churchill a marinha francesa, né, quando a França cai, a marinha francesa está nesse porto na Argélia, e Churchill tinha medo de que esses navios passassem para Hitler. Então ele manda uma armada para lá e dá um ultimato. Diz, olha, vocês têm 3 possibilidades. Ou vocês lutam conosco, ou vocês nos acompanham até as Bahamas e nós vamos desmilitarizar os navios, ou nós vamos afundar vocês. E os franceses enrolam, não sei o quê, e Churchill toma talvez uma das decisões mais difíceis dele, né? Afunda os navios. Morreram 1.000 e tantos marinheiros franceses. Foi um negócio que a ele doeu muito, mas ele tinha que fazer. Ato contínuo, nessa mesma semana, De Gaulle vai se reunir com ele em Chequers, na residência do primeiro-ministro, e a Clementine, que viveu na França há muito tempo e falava francês fluentemente, olha para ele e diz, olha,
que bom que nós já temos isso, né, behind us, né? Que já temos isso no Atrás, passado. né? E ele diz, só se eu afundar os seus navios. E aí Clementine diz para ele, olha, o senhor é um convidado nesta casa e o senhor é um convidado neste país. Deveria se comportar melhor. E o Churchill, do outro lado da mesa, não, Charles, não, Clementine, não é bem assim, não, desculpe, não sei o quê. E ela diz, Winston, Charles, há coisas que só uma mulher pode dizer para um homem. Fim da discussão. Então, ela era realmente fantástica. Ela liderou a Cruz Vermelha na Segunda Guerra Mundial. E muitos das grades que a gente vê em parques, em Londres, eram, na verdade, cáteres que ela mandou fazer porque não tinham camas nos subterrâneos, nos subways. Então as pessoas estavam dormindo no chão. Então ela manda fazer uns cáteres onde as pessoas põem uns colchões e dormiam em cima disso para não ficar no chão frio. E isso depois virou cercas, até hoje. Você caminha por Londres, se você é umas cercas baixinhas, são os cáteres que ela... Então ela fez a construção de banheiros nos abrigos. Ou seja, foi uma pessoa muito importante, muito ativa na vida dele, né? Na vida dele. E você acha que sem ela, ele teria tido outros rumos piores, ele teria tido algum tipo de mais erros, vamos dizer assim, que... Olha, o C é difícil, né? Eu uma vez em Londres tive a oportunidade de estar com o Martin Gilbert. E aí eu perguntei ele, você quer fazer uma pergunta? Ele achou muito estranho ter um brasileiro no grupo. E aí eu disse, olha, se não fosse Churchill, se tivesse sido Lord Raleigh, ele me corta no meio e diz assim, estaríamos todos falando alemão. Então... Se fosse seco e secos, mas não faz a história. Pois seria é. diferente. Como seria? Não sei. A gente não sabe. Agora, falando um pouco das frases do seu livro, você trouxe algumas frases icônicas do Churchill. Temos alguns minutinhos, eu queria compartilhar com o nosso público algumas das melhores frases ou trechos que, na sua opinião, Churchill nos deixou como legado literário, vamos dizer assim. Olha, tem um discurso que para mim é maravilhoso, que é o jamais ceder, né? Que ele faz na escola dele quando as coisas estão indo um pouco melhor. E ele diz, né? Nesse período de 10 meses, a lição é jamais ceder, jamais ceder. Jamais, ele repete 4 vezes, né? Jamais, 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 jamais. Em nada, seja grande, seja pequeno, amplo ou trivial, jamais ceder, exceto as convicções de honra e de bom senso. Famoso never surrender. Para outubro de 24, para algumas coisas que estamos vivendo. Com certeza, né? com certeza. E aí também, quando ele faz o discurso de sangue, trabalho, lágrimas e suor, que no Brasil virou sangue, suor e lágrimas. Tiraram o trabalho. No Brasil tiraram o trabalho. Bom, mas o trabalho aqui do inglês toil. Toil é o trabalho físico. Sim. É o trabalho de... Braçal. Que te faz suar, que te faz chorar e que te faz sangrar. Né? E ele diz, né? E ele é absolutamente... né? Ele diz, vocês perguntam qual o nosso objetivo? Respondo em uma palavra. É a vitória a todo custo, a vitória a despeito de todo o terror, a vitória mesmo que a estrada seja longa e penosa, pois sem a vitória não há sobrevivência. Ou seja, é essa... pedantismo? Não, essa firmeza de objetivo, essa firmeza de caráter que fez com que, então, ele conseguisse fazer com que o povo britânico se juntasse primeiro a ele. Porque havia sérias dúvidas que ele poderia ser capaz de fazer aquilo. E o que começa a mostrar que ele era capaz foi a retirada de Dunkerque, que ele diz, não se ganha uma guerra por retiradas. Mas tudo que podia flutuar na costa leste britânica foi utilizada para salvar. Eram 400 mil soldados. A expectativa é que eles tirassem 40 mil. Eles tiraram 360 mil. E quando esses soldados chegam, e o filme Dunkerque é muito interessante, porque quando eles chegam, o soldado que está saindo, ele está derrotado moralmente, na sua alma. E eles chegam lá e começam a andar, e eles são recebidos com flores, com um sanduíche, com uma cerveja, com palmas, e eles se dão conta de que, espera um pouquinho, eu sobrevivi para lutar um outro dia. Né? Então isso é muito do resultado do Churchill. E ele tem frases, né? Sobre o socialismo, né?
Ele dizia, o defeito inerente do capitalismo é a distribuição desigual das benesses. A virtude inerente do socialismo é a distribuição equitativa das desgraças. E o socialismo é a filosofia do fracasso, a crença da ignorância e o evangelho da inveja. E aí vai, ele tinha frases, né? Me contento facilmente com o melhor, e aí vai, né? Então, bom... Mas acho que a melhor frase tá no de livro. todas... Tá no livro. Compre um livro porque... Num capítulo que eu chamo o Twitter de Churchill. Pois é, era um grande twitteiro, né? Exatamente. Não, eu nunca vou esquecer uma frase que ele disse no Parlamento Britânico para uma deputada que contestava por ser contra o voto feminino, entre outras coisas, deputada trabalhista, e dizia, o senhor parece bêbado nesse parlamento. Ele levantou imediatamente dizendo, eu posso parecer bêbado hoje, mas amanhã vou ser sóbrio. E a senhora é feia hoje e vai continuar sendo feia amanhã. Absolutamente indelicado nos dias de hoje. Né? Mas ele era também essas e outras coisas. Não, ele tinha essa presença de espírito, né? E eu acho que é isso, desde o humor até a solidez das suas palavras, eu acho que nisso que reside. E às vezes me perguntam, temos ainda Churchills no mundo de hoje? Eu diria que não, porque a matéria-prima que forjou, né, aquele tipo de civilização não existe Aquela mais. geração de políticos. Mas a gente tem atitudes churchillianas, atitudes homens e mulheres que então, por um princípio básico de liberdade, de respeito, agem em prol de todos, mesmo que enfrentando as dificuldades, a crítica, a inveja e tudo isso. Pois é, isso mereceria... firme nos seus princípios. Mereceria mais um programa só para falar sobre isso e a herança e os Churchill dos tempos modernos, ou quem atua... Quando você quiser. Com certeza teremos outras ocasiões no próximo livro, com certeza. Já fica aqui o convite. Muito obrigado, Ricardo Sonderman, empresário, investidor. A audiência aí também. Chair do capítulo Brasil da Church Society. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.